Aqueles essa noite que trouxeram suas Bíblias, abram comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 ao 10. Disse o rei e seus homens, falando de Davi: fora a Jerusalém para os jebuseus, habitantes da terra, que falaram a Davi, dizendo: se não tirasses o cego e o coxo, não entrarás aqui, pensando que Davi não pode entrar aqui. No entanto, Davi tomou as fortalezas de Sião, é o mesmo que a cidade de Davi. Davi disse naquele dia: quem subir a sarjeta ferirá os jebuseus e o coxo e o cego, que não significa que Davi não gostasse ou odiasse os coxos e os cegos, e ele estava apenas jogando de volta nos dentes de Satanás aquilo que o havia insultado, porque os jebuseus disseram: você nunca tomará a cidade. Até os coxos e os cegos podem te segurar, você não vai aguentar. Disse então Davi: quem subir a sarjeta e ferir os jebuseus e os coxos e os cegos, que são odiados pela alma de Davi, ele será o chefe e o capitão. Portanto, eles disseram que o cego e os coxos não entrarão na casa, falando do templo quando seria construído. Assim Davi habitou no forte e chamou-lhe a cidade de Davi, e construiu ao redor de Milo o interior, e continuou e cresceu grande, e o Senhor dos exércitos estava com ele. Nós não guerreamos segundo a carne. Observem a terminologia. Você está em uma batalha. Não buscamos a carne pelas armas de nossa guerra, e é em uma guerra em que você está. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo pensamentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu quero usar para o assunto, pregando alguns minutos essa noite, destruindo fortalezas. Abaixem suas cabeças, por favor. Destruindo fortalezas. Pai Celestial, eu sou o ministro, e eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito faça o trabalho pretendido e necessário neste lugar. Peço a unção do Teu Espírito Santo. Eu peço essa noite, me ajude a pregar, pois é pela tolice da pregação que Tu escolheu usar em Sua sabedoria infinita para trazer homens até Ti. Eu oro para vocês que vão me ouvir, não só os que estão aqui, mas aqueles que me assistem pela televisão. E Pai Celestial, eu quero te pedir em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Eu estou convencido no Espírito, totalmente, que isso que eu acredito que Deus quer que eu traga para vocês esta noite é o coração do Evangelho. Na verdade, é o campo de batalha da sua alma. Eu acredito de todo o meu coração, depois de 25 anos pregando o Evangelho de Jesus Cristo e observando e olhando e buscando a face do Deus Todo-Poderoso, que esta área aqui, Deus vai me ajudar a trazer para vocês e onde está. Se você perder aqui, você perdeu tudo. E se conseguir aqui, você conseguiu tudo. A Bíblia nos diz em Romanos 6 e 14 que o pecado não terá domínio sobre nós. E quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras sobre a orientação do Espírito Santo, e é exatamente o que ele disse. E no entanto, ao ler para vocês,
Ao ler para vocês outras palavras do apóstolo Paulo, ele fala sobre guerras. Guerra que é tão séria e severa, que a sua alma eterna está em jogo. Jesus disse que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. E ao trazer isso para você, senti que Deus estabeleceu para nós um padrão em sua palavra, em 2 Samuel. Sinto que tipifica exatamente que somos, onde estamos e o que estamos fazendo. Ele lê todos os capítulos do nosso livro. Está no âmago da questão, está no lugar onde estamos vivendo. Mas graças a Deus o Espírito Santo não nos abandona quando temos que cair na lama e lutar com os poderes das trevas. Mas nós lutamos não contra a carne e o sangue, mas contra potestades e principados e iniquidades espirituais em lugares celestiais. É quando ele realmente se prepara para ir. Nós gritamos louvores de Deus e o Espírito Santo está definitivamente nisso. Mas ele está com você melhor quando você está lutando. O seu melhor agora. Eu poderia entrar em uma longa dissertação sobre como lutar e como você não deve lutar e como você deve, não lute contra Satanás, mas lute o bom combate da fé e tudo mais. Mas não faria muita diferença. Você sabe que esteve em uma batalha, seja lá qual estiver lutando. Então vou deixar isso de lado. Davi tinha sido acabado de ser eleito por Deus para assumir o trono de Israel, tendo sido escolhido há cerca de 12 anos antes. Israel no Antigo Testamento é um tipo de terreno de nossa redenção espiritual. A terra prometida foi um prenúncio de um tipo, alegoria de Jesus Cristo que temos hoje, espiritualmente falando. Quando ele assumiu o trono, ele não assumiu um trono que era dourado e dourado, mas ele tomou posse de um trono que foi feito em pedaços por conflitos. Uma nação que foi dividida, uma nação que conheceu derrotas pós derrotas para os filisteus e passou por anos de maldade sobre Saul, e é nisso que Davi entrou. Quando você entra no reino de Deus e é salvo, nós usamos esse termo, nascido de novo pelo sangue de Jesus. Estranhamente, apesar de quando nós pregadores falamos sobre isso, você entra no maior conflito que você já conheceu em toda a sua existência. Agora, isso não é uma boa psicologia. Alguns de vocês estão sentados aqui essa noite se perguntando se deve aceitar Jesus, e algum pregador diz: se você aceitar o Senhor, você está prestes a pisar em um ninho de vespa. Isso não é um bom trabalho de relações públicas, mas é a verdade. É a verdade. Simplesmente porque Deus está preparando você. Ele está preparando você para algo que é tão bom e tão grande, que é a descrição que um dia você julgará os anjos. Aleluia! Um dia, como reis e sacerdotes, reinaremos com Jesus Cristo. Este mundo não vai para o comunismo, não vai para o diabo, não vai para o inferno, não vai para os poderes das trevas, mas Jesus Cristo é o seu rei e ele está voltando e nós vamos governar e reinar com ele. Aleluia! Agora, se você não quer resolver, mande um amigo de graça. Fique onde está. Se você quer ser um perdedor, fique onde está. Se algo em seu coração não alcançar a emoção de ser mais do que você é agora, apenas fique quieto.
Mas se você está cansado de anos desperdiçados e promessas quebradas e sonhos que nunca se tornaram realidade, se você quer agarrar um poder que é maior do que todo poder na face dessa terra, aleluia, aleluia, segure a mão de Jesus e eu prometo a você que será uma vida abundante, gloriosa e maravilhosa e acima de qualquer coisa que o coração e a mente possa começar a imaginar. Você fala sobre empolgação personalizada agora. Admito que a religião em si é fria, morta, sem vida, sem brilho, morta, sem graça. E eu não culpo você por não querer isso. E eu não culpo você por se esquivar disso como um bezerro olhando para um novo portão. Eu não te culpo. Vai te matar. Mas cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento com Jesus Cristo, é um relacionamento com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, é um relacionamento com Jesus. Isso é contigo. Você pode ficar no mundo e se contentar com as migalhas que Satanás vai jogar para você. Dar um pouco de emoção e deixar te satisfazer, você procura um pouco mais, e você pega um pouco de droga aqui, um pouco de álcool ali, um pouco de sexo ilícito aqui, e você acha que está vivendo. Mas há algo melhor, há algo melhor, há algo melhor. Aleluia! Mas você é honesto com você. Quando você entra, é como se os fuzileiros navais só quisessem homens bons. Eles vão levar qualquer um. Não importa quem você é. Jesus não importa de onde você é. Aleijado, cansado, desgastado por dentro, Ele vai tirar seus pecados. Ele vai mudar a sua vida. Mas se você acha que vai intervir, que não vai ser nada além de rosa, vou ser honesto com você, não vai ser assim. É preciso ser um homem para viver para Deus. Pegue alguém que tem alguma força na espinha dorsal para viver para Jesus. O resto estão nas drogas. O resto estão no álcool. Os demais estão naquelas mesas de jogos de feltro verde em Las Vegas e na cidade de Atlântica, tentando ganhar algo que você não precisa ganhar, pois Jesus já ganhou há 2000 anos atrás. Tudo bem, mas quando você entra na experiência mais gloriosa, maravilhosa e gratificante que o coração humano jamais poderia compreender ou perceber. No entanto, você tem um adversário. Ele é chamado de diabo. E você ouve alguns pregadores e eles dizem: repreendam e ele fugirá. E você repreende e ele não vai. Ele não corre tão fácil, você notou? E ele dá uma olhada em você e ele avalia você. Ele diz: bem, você é salvo e você nasceu de novo. Ele procura pôr um pequeno ponto fraco, um pequeno ponto frágil. E ele o encontra. Você me ouve? Chama-se ciúme, ou inveja, ou a malícia, ou amargura, ou orgulho, fofoca, um campo, maldades, incredulidade, dúvidas. E ele continua procurando até encontrar você. Ele diz que os cristãos têm essas coisas. Aleluia. Sim, sim. Os cristãos têm essas coisas. Eles têm esses problemas. Vamos falar sobre isso um momento. Orgulho. Os cristãos têm orgulho? Sim.
Ciúmes? Sim, os cristãos têm ciúmes. O marido apenas cumprimenta a senhora, que ela caminha pela rua e a esposa dele fala 2 vezes com ele. Alguém já entendeu? Orgulho, ciúmes, malícias, todas essas coisas o diabo procura. Que eles vejam, mas o maravilhoso disso, Jesus nem pensa em desistir de você. Mesmo que esses problemas estejam aí, ao invés do Espírito Santo correr, ele não corre, examina. Ele se aprofunda para combater as forças das trevas. E você tem um poder que nunca teve antes. Mas só porque o Senhor está lá e o Espírito Santo está lá, isso não significa que todos os problemas vão desaparecer. Eles não vão. Esses problemas vão cavar. Satanás quer enredar você com ele, e eu tenho estado um pouquinho engraçado com você, mas ouça-me, a menos que você não obtenha vitória sobre estes problemas, eles acabarão por obter vitória sobre você. Agora, havia uma cidade bem no meio de Israel que se chamava Jebus. Aquela cidade que eles nos dizem fica exatamente no centro geográfico do mundo. Ainda está lá e é chamada de Jerusalém. É uma das cidades mais antigas da face da terra. E em sua Bíblia, em Gênesis, chamava-se Salém. Então foi mudada para Jebus. Tornou-se os habitantes de um dos povos guerreiros mais ferozes da face da terra, chamados Jebuseus. Eles eram mais ferozes do que os cananeus, os gerzizitas, os destaques das meias calças. Eles eram mais ferozes do que todas as tribos guerreiras que eram tão idólatras e hedonistas. E em suas adorações satânicas, os jebuseus nunca foram derrotados, a não ser por Davi. Nem mesmo Saul conseguiu derrotá-los. Passei outro dia nos arredores de Jerusalém, onde tinha sido o quartel-general de Saul. Isso foi há mais ou menos 3.000 anos atrás. E ele armou sua tenda cercado por seus poderosos exércitos, mas no meio da terra prometida, e notem a terminologia. Bem no meio da terra prometida eram esses jebuseus. Este irônico, sarcástico, guerra, hedonistas, ídolos adoradores de Satanás. Bem no meio da terra prometida, e alguns de vocês nessa audiência esta noite, alguns de vocês nesse edifício foram salvos pelo sangue de Jesus, e vocês amam o Senhor, não tenho dúvida de que vocês os amam. Isso você vai obedecê-lo e fazer a sua vontade, mas há um Jebus bem no meio da sua vida. Um Jebus de orgulho, de inveja, de malícia, de concupiscência, de luxúria, de temperamento, descrença, dúvida. Um Jebus aí que Satanás alimenta e promove e insulta você. E alguns de vocês nesse prédio, alguns de vocês pela televisão choraram lágrimas incontroláveis. E é com alguns de vocês que querem saber se algum dia terá vitória. É aqui que fica o campo de batalha. E não estou falando sobre Lais. Não estou falando sobre um pequeno deslize da língua onde você fica com o rosto um pouco vermelho. Eu estou falando sobre o pecado que é tão vil e degradante, imundo e infernal que destruirá a sua alma. É sobre isso que estou falando esta noite. Estou falando sobre luxúria, Senhor. Luxúria, Senhora, que é tão perversa e tão má, que é um dos principais motores de Satanás, que é fomentado e nutrido pelo mundo de hoje. Toda vez que você liga a televisão, em outdoors, e nossas canções, e nossas músicas, e quase tudo que é feito hoje em dia, o sexo é a das mercadorias mais quentes nos mercados de mercadorias desta era.
uma vez Satanás, ele fisga você. Uma vez. Revistas sujas. Filmes pornográficos. Você diz, Jim Swaggart, isso é tão sujo, é tão podre, tão infernal, tão imundo, nenhum cristão jamais seria culpado de tal coisa. Querido, isso não é assim. Eu não digo isso com alegria, eu não grito quando digo isso, eu estou falando de onde moramos. Estou falando sobre onde moramos, estou falando sobre os poderes das trevas, não estou falando sobre Ted Winks espirituais, estou falando sobre algo tão poderoso, tão forte, que o mundo inteiro está em sua arma e como aperta. É disso que estou falando. Estou falando de 150 mil abortos nos Estados Unidos. Muitos deles resultado de fornicação e adultérios. Vocês ouvem o que estou dizendo? Estou falando sobre o pecado. Alguns de vocês sentam aqui e dizem, não sei do que você está falando, Jim Swaggart. Eu sei disso, mas muitos de vocês sabem e eu falo com você. Viciados nessa rotina do inferno, imundície da escuridão. É um Jabes em sua vida e você chorou até que as lágrimas quentes molhassem o seu rosto. E vocês não sabem como sair. Alguns de vocês olham para mim e dizem, Jim Swaggart, uma pessoa não pode ser cristã e fazer tal coisa. Um indivíduo não pode ser salvo. A maioria dos pregadores não vão tocar nisso, eles não vão tocar. Estou falando sobre a luxúria que arde na alma de um homem e hoje é tão prevalente no coração e na vida, no gênero feminino e no gênero masculino. Um Jabes é o espírito de identidade. É o espírito de identidade. Dúvida, incredulidade, amargura, ciúme, orgulho, feio, e Satanás se apodera. Obstinação. Esse é o coração de todo pecador. Eu quero do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. Vou fazer o que eu quero. Fazer isso foi o que causou a queda de Satanás e sua beleza. Ele disse, eu vou sentar no trono, acima das estrelas, acima de Deus. Tudo bem. Quando Davi se tornou rei, essa bagunça, esse excesso, esse poliglota, essa podridão do inferno foi jogada no colo dele. Jabes. Eu acredito que em Salmo 76 confirma isso. Os estudiosos da Bíblia confirmam que Jabes eram tão poderosos, até os egípcios tinham medo deles. O poderoso exército egípcio. Eram tão poderosos que não sentiam medo de serem levados. Satanás quer erguer uma fortaleza para passar a sua vida cristã, que fica cada vez maior. E toda vez que você cede aos seus artifícios insidiosos, você fica um pouco mais fraco e ele fica um pouco mais forte. Deus perdoa você. Se você for a Jesus 50 vezes e pedir perdão, a 100 vezes, 1000 vezes, ele vai te perdoar. E você fica mais fraco, mais fraco, mais fraco e mais fraco. E Satanás fica mais forte, mais forte, mais forte. Então o maligno começa a dizer, não há mais esperanças para você. Você nunca vai conseguir. Davi, o primeiro ato que ele cometeu quando foi rei, ele reconheceu que abalou dentro do seu país Israel, Jabes, os jebuseus. Ele diz que eles têm que ir. Agora, se você quer vitória, eu quero te dizer a partir dessa palavra de Deus Todo-Poderoso como ter a vitória. Primeiro de tudo, você deve fazer a mesma coisa que Davi fez. Você deve reconhecer que tem um problema. Você o escondeu e o disfarçou.
acariciou por longo tempo. Você fez concessões para ele consertar. Você tentou pensar, não é tão ruim quanto parece. Mas um dos problemas do mundo hoje é que ele se recusa a reconhecer a horribilidade do pecado. O mundo realmente não acredita que o pecado é tão ruim quanto é, meu Senhor. Você não acredita que o pecado irá destruir a sua família. Você pode brincar, ser infiel com a sua esposa e filhos, e você pode se vingar. Você acha que eu não sou diferente depois do ACT do que antes? Ninguém jamais saberá que é trama de Satanás. Você não vai conseguir acabar com isso, destruir você. Antes de tudo, como filho de Deus, você tem que confessar a Deus, você tem que perceber que essa coisa em sua vida é feia, é suja, é podre, é infernal, é suja, é podre, é infernal, é perversa e maligna e é condenável e mortal, escura e cheira mal. Você tem que perceber e reconhecer. Davi não escondeu, ele reconheceu aqueles jebuseus pelo que eles eram. Você tem que fazer o mesmo. Mas é muito fácil para nós olharmos para as pessoas e dizer que elas têm um temperamento sujo e podre, mas o meu é apenas dedos ruins. Estou certo? Jesus tinha algo para dizer sobre isso. Não disse antes de você começar a tirar o mofo do olho da outra pessoa, olhe para a cruz em seu próprio olho. Lembre-se de ouvir o que estou dizendo. Essa é a razão dos fariseus terem raiva dele. A coisa mais difícil de fazer é apontar o dedo para dentro de mim e você. Me segue? É difícil, não gostamos de fazer isso, não queremos fazer, queremos que o avivamento venha, mas Senhor, todo mundo precisa do avivamento, eles estão tão mal que Deus nos enviou, mas eu não preciso do avivamento. Mas não é meu irmão, não é minha irmã, mas sou eu. Ó Senhor, precisamos de oração. Reconheça a coisa agora. A segunda coisa que a Bíblia disse, Davi constituiu sua lembrança aqui. Ele disse, esse dia. Ele não disse, eu vou conseguir a vitória em outro momento, eu vou acabar com esses jebusitas no ano que vem, vamos reunir nossas forças daqui a 5 anos, faremos isso. Ele disse, hoje. Decida-se um pouco. Vocês devem decidir nessa reunião, pois eu vou conseguir a vitória. Eu estou indo buscar. Deus, eu estou cansado de deslizar no limite, quero renascimento dentro da minha alma. Decida-se agora, ouça-me com atenção. Sua vontade é a parte mais poderosa dentro de você e ao mesmo tempo a mais fraca. Isso soa como uma contradição em termos, mas ouçam-me. Sua vontade é a única parte dentro de você que Deus não tocará. Ele tocará o seu corpo, seu coração, sua alma, seu espírito, mas não tocará a sua vontade. O céu se dobrará para evitar coerir a vontade de um indivíduo. Deus não quer robô ou escravos. Ele quer aqueles que o servirão de bom grado. Bom grado. Onde está o campo de batalha nisso? O campo de batalha está em sua mente, está em sua vontade. É claro que foi para a sua alma e o espírito. Oh, como é e como é. Satanás, sabendo que Deus não irá com todo o seu poder de estender as mãos, e com as mãos dobrar e parar, ele não vai fazer isso. Você diz bem, eu vou parar de fumar. Deus pode tirar esse cigarro da minha boca. Mas Ele nunca vai fazer isso, querido. Vocês me ouvem? Eu não vou dizer o que eu estava prestes a dizer. Você pensa, Deus com seu grande poder
E Ele tem poder, todo poderoso. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas Ele nunca tocará em sua vontade. Se você quiser ficar bravo, Ele deixará você fazer isso. Se quiser dizer algumas gírias ou palavrões, Ele vai deixar você fazer isso. Se quiser ter um ataque, Ele vai deixar você fazer isso. Se quiser ter orgulho no coração, Ele vai deixar. Depende de você. Então você não pode culpar a Deus, você não pode culpar os anjos, você não pode culpar ninguém. Mas você está bem. Ok, Satanás sabe disso. Naturalmente ele faz.